16, a partir do versículo 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertando ele do seu sono, disse: sairei como das outras vezes e me livrarei. Pois ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram dele, arrancaram-lhe os olhos, e tendo-o levado a casa, amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e giravam a moinho no cárcere. Todavia, o cabelo da sua cabeça, logo que foi raspado, começou a crescer de novo. Versículo 22. Todavia, o cabelo da sua cabeça, logo que foi raspado, começou a crescer de novo. Irmãos, preste atenção. No capítulo 16, do versículo 20 até o 22, nós vimos o fechamento parcial de uma história. A história de um homem que foi escolhido por Deus antes mesmo da sua concepção. Porque a mãe de Sansão era estéril. Então o anjo aparece para ela e diz que ela dará à luz um filho. Então antes de ser concebido, ele já fora escolhido por Deus. Mas nós observamos que na história de Sansão, nós observamos que ele era detentor de um ministério chamado nazireado. Então ele era impedido de fazer muitas coisas, porque o chamado ministerial não lhe permitia. Mas Sansão, ele vai contra aquilo que a Bíblia diz que era proibido a ele fazer. Então aqui nos dá a entender que Sansão, ele começa a brincar com o chamado que Deus lhe tinha concedido. Sansão, ele começa a agir de forma inadequada àquilo que Deus lhe ordenara, principalmente indo contra o conselho daqueles que eram seus pais. Mas o que eu aprendo nesta noite é que nós não devemos brincar com o ministério ao qual Deus confia em nossas mãos. Nós não devemos brincar com o chamado ao qual Deus nos chamou. Porque quando nós brincamos com aquilo que Deus confiou em nossas mãos, o final é triste. O final é aquilo que a Bíblia ensina. E um desfecho que nós vimos aqui, que aconteceu com um homem que brincou com o seu chamado, foi o Senhor se retirara dele. A presença de Deus já não era mais com ele. Ele confiava porque aquilo que os olhos naturais podiam ver, ele ainda conseguia ver. E o que ele via, pregador? Ele via que a força dele ainda permanecia com ele, ainda que ele brincava com o chamado como ministério. E muitos homens no dia de hoje permanecem desta maneira, vendo o que os olhos naturais podem ver, mas não vendo o que os olhos espirituais enxergam. Então eles continuam brincando, porque ainda conseguem subir no altar e pregar, ainda conseguem gritar, ainda conseguem orar, mas eu não consegue ver a manifestação do poder de Deus. Eu não consegue ver a presença do Espírito, e a presença de Deus já não é mais com ele. Então, quando nós chegamos nesta situação e a presença de Deus vai
Senhor. Eu